Meus irmãos, deixa eu refutar aqui um ensino errado aqui do nossos irmãos pós-tribulacionistas. Eles insistem em colocar a igreja na grande tribulação, baseados em Mateus 24, versículo de número 22, que diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então esses escolhidos aqui, eles colocam como sendo a igreja. Os pós-tribulacionistas dizem que esse versículo aqui está falando com a igreja. Mas não é isso que a Bíblia está ensinando. Existe uma regra de interpretação, de hermenêutica, que diz assim: para quem Deus está falando? Mateus 24, presta atenção, do versículo 1 até o versículo 14, ele é os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação, é a metade da grande tribulação. Inclusive eu tenho um vídeo aí no meu canal, chama-se A Linha Divisória de Mateus 24. Se você colocar aí, ó, a linha divisória de Mateus 24, pastor João Peixoto, você vai aprender esse texto de Mateus 24. Então, voltando aqui, Mateus 24, do versículo 1 até o versículo de número 14, é os 3 anos e meio da grande tribulação. Então, você estuda isso aqui juntamente com Apocalipse 6. Então, Mateus 24, do versículo 15 até o versículo de número 31, é os 3 anos e meio finais da grande tribulação. Então, nossos irmãos pós-tribulacionistas, eles insistem em colocar a igreja aqui, mas aqui não está falando com a igreja, está falando com a nação de Israel. Então, eu vejo até mesmo irmãos que são pré-tribulacionistas dizendo assim: ah, os dias estão sendo abreviados, os dias estão passando rápido. Não, irmão, isso aqui não se trata da era da igreja. Quando a Bíblia diz assim, se aqueles dias não fossem abreviados, está falando dos dias da grande tribulação. Está falando dos dias dos 7 anos da grande tribulação. Então, quando a Bíblia diz, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, quem são os escolhidos aqui? O povo de Israel. Aqui está falando com Israel e não com a igreja. Os escolhidos de Mateus 24, 22 é Israel, não tem nada a ver com a igreja. Os nossos irmãos pós-tribulacionistas, eles insistem com essa falsa hermenêutica. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, entre parênteses, Israel. Esses escolhidos aqui são os mesmos santos de Apocalipse capítulo 13, versículo 4, que também os nossos irmãos pós-tribulacionistas insistem em dizer que é a igreja. Mas não é a igreja, é Israel. Apocalipse capítulo 3, versículo 4, que diz assim, ó, aliás, é o 7, né? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Que santos são esses? São os santos do Antigo Testamento, é a nação de Israel. Aqui é a nação de Israel. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. É o povo de Israel que vai estar durante a grande tribulação. É o povo que vai estar passando pela grande tribulação, não tem nada a ver com a igreja. Então você tem que pegar Apocalipse 13, versículo 7 e conectar. Isso aí é uma regra de hermenêutica para você entender a Bíblia. A Bíblia se interpreta. Aí você vai conectar lá no livro de Daniel. Você quer ver? Olha aqui, Daniel. Vou mostrar aqui para vocês. Seja bereano, meu irmão. Seja bereano. Aí você vai para Daniel, capítulo de número 7. E você vai ver aqui, ó. Mas os santos do Altíssimo. Apocalipse, Daniel, capítulo 7, versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Isso aqui é Israel. Daniel 7, versículo 18. Israel. Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. E Israel, não tem nada a ver com a igreja não está aqui. A igreja não aparece no livro do Apocalipse.
A partir do capítulo 6 em diante, a igreja não aparece mais. Ela só aparece no 19, quando ela volta com Jesus, no final da tribulação. Então esta é a escatologia correta. Não adianta os nossos irmãos pós-tribulacionistas insistir com essa hermenêutica errada, insistir com versículos isolados. Mateus 24, vou deixar aqui mais uma vez aqui a dica. Entra aí no meu canal e escreve assim, a linha divisória de Mateus 24. João Peixoto, canal João Peixoto, e você vai entender que Mateus 24 está falando com a Israel e não com a igreja. Portanto, os escolhidos não é a igreja, é Israel. Os dias estão sendo abreviados nos dias da igreja? Não, meu irmão, não é esses dias. Quando a Bíblia diz, se aqueles dias não fossem abreviados, está falando da grande tribulação, não tem nada a ver com o período da igreja. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo.